O genocídio ruandês é um exemplo relativamente recente de limpeza étnica. Posso imaginar que muitos de vocês viram ou pelo menos ouviram falar do filme Hotel Ruanda, e vocês podem até estar cientes da barbaridade dos crimes cometidos. É um evento que ocorreu durante a vida de muitos de vocês. Porém, as motivações dos envolvidos podem ser menos conhecidas. Os papéis das Nações Unidas e o contexto histórico que formou a animosidade entre os grupos étnicos majoritários Hutu e minoritários Tutsi. O genocídio ruandês foi o resultado de uma vasta gama de causas e teve inúmeras consequências para a região. Neste vídeo, tentaremos explicar a vasta rede de eventos que levaram ao genocídio e esperamos encorajá-lo a investigar um pouco mais sobre isso. Talvez seja útil começar explicando os papéis históricos dos Tutsis e dos Hutus. O reino de Ruanda era originalmente governado pela aristocracia Tutsi, uma minoria que supervisionava a maioria Hutu, que eram em grande parte trabalhadores agrícolas. Isso é uma generalização. E claro, havia certos papéis para os Hutus nos tribunais reais Tutsi e, da mesma forma, havia camponeses Tutsi. Mas em termos de linguagem, áreas onde vivem e tradições, os Hutus e os Tutsis são indistinguíveis. No 1800, missionários católicos europeus entraram na região. Eles, muitas vezes, achavam difícil converter as elites Tutsi, enquanto tinham maior sucesso com os Hutus. Ruanda foi colonizada pela Alemanha em 1897, que trouxeram com eles as noções de raça. Os colonizadores alemães viam a elite Tutsi como racialmente superior aos Hutus, notando sua maior estatura, pele mais clara e capacidade de governar. Uma explicação simples pode ser que os Tutsi tendiam a ter acesso a leite e passavam menos tempo fazendo trabalhos intensivos. Eles tendiam a ser mais altos e de pele mais clara do que o Hutu médio. No entanto, a Alemanha alistou os Tutsis para ajudar na gestão dos assuntos coloniais com base em sua estrutura de poder existente. Combinado com teorias raciais europeias, alguns acreditavam que os Tutsis eram de fato da Etiópia. Após a Primeira Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, o governo belga assumiu o controle da colônia ruandesa. As teorias raciais iniciais foram expandidas à medida que as autoridades belgas aplicavam princípios eugênicos. O tamanho do crânio, o tom de pele e a altura foram usados para comparar Tutsis e Hutus. Os belgas acreditavam que os Tutsis eram geneticamente superiores e lhes foi dada a maior parte do poder político em Ruanda. A maioria Hutu frequentemente era católica, o que significa que o político Hutu ou Gauss eram frequentemente apoiados e incentivados pela igreja. Mas foi a emissão de cartões de identidade racial que talvez desempenhasse o maior papel no genocídio que estava por vir. Cada ruandês recebeu um cartão de identidade determinando sua raça. Portanto, era muito fácil dizer se uma pessoa era Tutsi ou Hutu. Após a Segunda Guerra Mundial, o impulso pela independência africana se espalhou pelo continente. A maioria Hutu via os belgas e os Tutsis como obstáculos ao progresso. Com o passar do tempo, as autoridades belgas, com o incentivo da Igreja Católica, caminharam em direção a eleições, com as elites Tutsis temendo o resultado de qualquer eleição. Em novembro de 1959, um líder Hutu foi atacado por jovens Tutsis pró-monarquia e sua morte foi falsamente relatada. Os protestos pacíficos logo se tornaram violentos, com alguns Hutus nacionalistas católicos incendiando propriedades Tutsis. As autoridades coloniais belgas não conseguiram prevenir a maior parte da violência, tendo apenas algumas centenas de soldados estacionados em Ruanda. Os pedidos feitos pelos Tutsis para formar suas próprias forças armadas foram negados pelos belgas, principalmente por medo de uma escalada na violência. Mas isso foi ignorado, pois as milícias Tutsi e Hutu entraram em conflito.
uma grande êxodo de Tutsis fugiu para Uganda e Burundi vizinhos. As eleições foram realizadas em 1960, numa tentativa de acelerar a independência de Ruanda. A eleição foi um enorme sucesso para o Partido da Emancipação Hutu, seu líder, Gregoire Kyabandi, sendo o primeiro presidente eleito do país. Durante os primeiros anos da independência de Ruanda, teve que lidar com ataques regulares de rebeldes Tutsi que lançaram ataques de Uganda e Burundi e a sempre presente violência étnica entre Tutsi e Hutu. Kyabandi acabou sendo deposto pelo seu chefe do Estado-Maior do Exército, Juvenal Habyarimana. Habyarimana governaria Ruanda como um ditador. Ele fez pouco para lidar com as dezenas de milhares de refugiados Tutsi em Uganda e Burundi, que desejavam retornar a Ruanda. Em 1981, a Frente Patriótica Ruandesa, ou Frente Patriótica Ruandesa, foi estabelecida, um grupo nacionalista com o objetivo de retornar a Ruanda. Muitos de seus membros lutaram na Guerra Bush-Ugandesa, dando-lhes experiência como guerrilheiros. Em outubro de 1990, centenas de rebeldes da Frente Patriótica Ruandesa invadiram a fronteira de Ruanda, vestidos com uniformes roubados do exército ugandense e armados com armas roubadas de Uganda. Eles se depararam com forças armadas ruandesas muito maiores e melhor equipadas. Soldados franceses e belgas foram logo enviados para proteger os europeus que viviam em Ruanda quando a Guerra Civil começou. Das montanhas Virunga, seu líder Paul Kagame organizou a Frente Patriótica Ruandesa para lutar uma guerra de guerrilha e manteve a pressão sobre Habyarimana. Em 1993, a Frente Patriótica Ruandesa fez alguns ganhos territoriais e, em agosto de 1993, uma paz instável foi alcançada entre o governo ruandês e a Frente Patriótica Ruandesa. Forças da Organização das Nações Unidas foram enviadas para o país para manter a paz e garantir que os acordos de paz fossem seguidos. Apesar da paz, ainda havia a constante ameaça de violência contra os Tutsis. Estações de rádio e padres católicos, durante seus sermões, frequentemente se referiam aos Tutsis como baratas, insinuando que chegaria o momento em que eles deveriam ser tratados. Em 11 de janeiro de 1994, o comandante das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas, Rommel Delaire, enviou um fax para a sede da Organização das Nações Unidas. Ele informou a seus superiores que estava em contato com um treinador de alto nível no quadro da milícia armada Interahamwe. O Interahamwe era um grupo paramilitar ligado ao governo de Abiyarimana. Este informante afirmou ter recebido ordens para registrar todos os Tutsis na capital Kigali. O informante suspeitava que o genocídio contra os Tutsis estava sendo planejado, e ele disse que em 20 minutos seu pessoal poderia matar até 1.000 Tutsis. O pedido de Deleuze para proteger o informante e realizar incursões nos supostos esconderijos de armas foi negado pela Organização das Nações Unidas. Em abril de 1994, a frágil paz foi rompida. O avião do presidente de Habyarimana foi abatido. Até hoje, não está totalmente claro quem foi o responsável. Alguns acreditam que foi a Frente Patriótica Ruandesa que realizou o ataque, ansiosa para continuar a guerra, pois estava claro que Habyarimana não estava se movendo rápido o suficiente para implementar os termos do acordo de paz. Outras pessoas culpam os membros Hutu do governo de Habyarimana, que não estavam dispostos a ceder qualquer terreno político aos rebeldes Tutsi. De qualquer forma, esse evento desencadeou o genocídio ruandês. O exército ugandense recusou-se a aceitar Agatha Uwilingiyimana, a primeira-ministra que estava na linha de sucessão para ser presidente. O comandante da Organização das Nações Unidas em Ruanda, Romia Delaire, instou o exército e os Hutus linha dura a aceitarem Agatha como a nova presidente, mas ele não conseguiu fazer isso.
Em resposta, uma unidade de 10 soldados belgas da Organização das Nações Unidas foi enviada para proteger Ágata e organizar para que ela se dirigisse à nação em um apelo pela paz. Após a transmissão de rádio, Ágata e sua família foram atacadas por soldados da Guarda Presidencial. Os 10 soldados belgas foram capturados, torturados e mortos a golpes de facão, uma arma que se tornaria sinônimo do genocídio. Ágata e seu marido foram assassinados. Isso foi apenas o começo, pois extremistas Hutu atacaram e assassinaram centenas de políticos Hutu moderados e pessoas em posições de poder. Em resposta, o governo belga retirou suas tropas restantes e a Organização das Nações Unidas ordenou que seus mantenedores da paz protegessem apenas a si mesmos e não as populações Tutsi ou Hutu moderadas. No dia seguinte, a Interahamwe Hutu, liderada pela Guarda Presidencial, começou o genocídio do povo Tutsi na capital. No auge, a Interahamwe assassinou 30.000 pessoas, principalmente jovens homens, armados com facões. Depósitos de armas foram abertos e milhares de homens armados começaram a assassinar seus vizinhos. Bloqueios foram montados por toda a cidade, com qualquer pessoa que desejasse passar tendo que mostrar seus cartões de identidade. Aqueles identificados como Tutsi foram mortos na hora. Grupos de homens armados passavam de casa em casa, procurando Tutsis, queimando e saqueando enquanto avançavam. Na tentativa de incentivar os cidadãos comuns a participarem da violência, o Estado oferecia comida, álcool e dinheiro. Em alguns casos, eles eram oferecidos à propriedade dos Tutsis que matavam. O uso de transmissões de rádio espalhava mensagens de ódio e medo para as populações. Antes do genocídio, os canais transmitiam músicas e slogans odiosos, insinuando que em breve chegaria a hora de lidar com os Tutsis. Quando o genocídio começou, a infame frase "corte todas as árvores" foi repetida em todo o rádio. A frase era um código que significava o massacre dos Tutsis mais altos com facões. Um método comum de massacres era cometido em igrejas ou escolas. Ao longo de 2 dias na igreja de Narabui, 20.000 pessoas foram assassinadas. Em Dikondo, aproximadamente 100 crianças foram mortas a golpes, enquanto tentavam se esconder em uma igreja administrada por poloneses. Na igreja de Natarama, cerca de 5.000 pessoas que buscavam refúgio foram executadas. Muito frequentemente, os padres católicos informavam as forças Interahamwe onde os Tutsis estavam escondidos. Talvez o melhor exemplo deste método foram os massacres que ocorreram na escola técnica de Murumbi. Os Tutsis da área fugiram para as igrejas locais, mas foram aconselhados pelo bispo a buscar abrigo na escola técnica de Murumbi. Disseram-lhes que havia soldados franceses lá para protegê-los. O bispo, na realidade, estava atraindo as pessoas para uma cilada. Aproximadamente 50.000 a 65.000 pessoas procuraram abrigo nos muitos prédios da escola. Ao chegar, eles se encontraram em uma situação desesperadora. Não havia água, não havia eletricidade e pouca comida. Bandos de milícias assassinas atacaram a escola, mantendo os Tutsis dentro. Os 4 soldados na escola partiram no dia 17 de abril. No dia 18 de abril, a milícia Interahamwe chegou aos montes de caminhão. Os Tutsis dentro da escola conseguiram contê-los por 1 ou 2 dias, mas, no dia 21 de abril, a escola estava completamente cercada e os tiroteios começaram. Homens armados com facões e machados começaram a vasculhar os prédios, assassinando à medida que avançavam. Os corpos foram enterrados em mascaradas cobertas de cal. Acredita-se que apenas 34 pessoas conseguiram sobreviver ao massacre em Marumbi. O complexo agora é um memorial onde os corpos preservados das vítimas são mantidos em exibição. Salas são dedicadas às várias vítimas, com salas verdadeiramente chocantes, abrigando os restos.
Uma delas até exibe os restos de bebês que foram enterrados em valas comuns. O genocídio ruandês é, infelizmente, sinônimo de sociedade anônima. A propaganda retratava as mulheres Tutsi como desonestas e uma força sedutora trabalhando contra o país. Os assaltos foram usados como uma arma contra a população Tutsi, com esquadrões de assalto formados por homens sofrendo de síndrome da imunodeficiência adquirida. Esses esquadrões foram soltos sobre as mulheres Tutsi para causar sofrimento terrível. O objetivo era exterminar a população com uma doença longa e dolorosa. A mutilação era comum, muitas vezes com facões, paus afiados ou ácido. Os sistemas reprodutivos eram alvo e mutilados, com o objetivo de impedir o nascimento de mais Tutsis. As mulheres eram mantidas contra a sua vontade em escravidão sexual, com mulheres Hutu atuando como guardas. Milhares de crianças foram concebidas através desses assaltos, suas mães incapazes de saber, dentre as centenas de homens que as violaram, qual deles era o pai da criança. Centenas de milhares de mulheres foram sistematicamente agredidas desta maneira, pois tais abusos foram transformados em arma. Embora seja bem lembrado que os Tutsi e Hutu moderados foram mortos, os membros do grupo étnico Tuá são frequentemente as vítimas esquecidas, representando menos de 1% da população e somando 30 mil no início do genocídio. Os Tuá são um dos grupos étnicos mais antigos de Ruanda. Essas pessoas, tradicionalmente, habitavam florestas, mas suas terras foram sistematicamente tomadas nos anos 70 e 80. Devido a alguns dos Tuá assumirem papéis no Tribunal Real Tutsi, havia uma percepção por alguns Hutus de que os Tuá eram simpáticos aos Tutsis. Como resultado, 10 mil Tuá foram assassinados, com muitos outros escapando como refugiados. No entanto, em algumas áreas, os Tuaí participaram do genocídio, assassinando Tutsis em uma tentativa de mostrar lealdade ao regime. O Frente Patriótica Ruandesa não ficou ocioso enquanto o genocídio acontecia. Poucos dias após a morte de Habyarimana, ficou evidente que os Tutsis estavam sendo massacrados. O Frente Patriótica Ruandesa retomou seus ataques visando cercar a capital rapidamente. Com a liderança Hutu distraída pelo genocídio que estavam cometendo, o Frente Patriótica Ruandesa enfrentou pouca resistência. Em um sombrio espelho do êxodo Tutsi, refugiados Hutu fugiram de Ruanda, enquanto o Frente Patriótica Ruandesa avançava impiedosamente pelo país. O líder do Frente Patriótica Ruandesa, Paul Kigeme, recusou-se a entrar em discussão com o governo interino Hutu, acreditando que eles não tinham intenção de parar o genocídio. Entre o 7º de abril e o 15º de julho, estima-se que 800 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas, com dezenas de milhares de mulheres sendo vítimas de agressão sexual, com as terríveis consequências de doenças venéreas, gravidezes indesejadas e a propagação do vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida. As forças do Frente Patriótica Ruandesa cometeram várias represálias contra civis Hutus, com uma estimativa de 30 mil Hutus mortos durante a Guerra Civil, um exemplo notável sendo no campo de refugiados de Kabirro. Aproximadamente 2 milhões de Hutus fugiram para o Zaire vizinho, muitos alvos em um prelúdio para a Primeira Guerra do Congo. Estima-se que 1 milhão de pessoas foram de alguma forma culpadas pelo genocídio. As prisões estavam superlotadas, pois mais de 100 mil pessoas foram presas. Paul Kigame tornou-se o vice-presidente e chefe do exército do novo governo, eventualmente se tornando o presidente no dia 22 de abril de 2000. Uma nova constituição foi estabelecida que proíbe o uso de distinções étnicas. O novo governo tem incentivado a reconciliação entre as duas comunidades. Uma das abordagens mais interessantes tem sido os tribunais Gachacha, um sistema de tribunais de base onde perpetradores e vítimas se sentavam juntos para discutir o que havia acontecido.
mais de 1.200.000 casos foram ouvidos por esses tribunais, supervisionados por membros confiáveis da comunidade. Se isso é adequado ou não diante de crimes tão violentos, o objetivo era oferecer um sentido de encerramento para as vítimas. Devido ao vasto número de perpetradores, levaria centenas de anos para realizar os julgamentos criminais, especialmente quando advogados e juízes também foram vítimas do genocídio. O sistema judicial gachacha é um assunto controverso que pode ser celebrado como demonstração da importância da justiça restaurativa ou ser visto como uma maneira de dar legitimidade política ao novo governo. Existem muitos fatores para tentar entender a causa do genocídio. A implementação de divisões raciais pelos poderes coloniais alemães e belgas fermentou a divisão entre os Tutsi e Hutu. E então, há o papel das estações de rádio e da Igreja Católica na propagação da mensagem de ódio para a população, incitando-os a um frenesi. E então, a falta de qualquer resposta significativa das Nações Unidas e sua recusa em ouvir os avisos de Romier Dallaire. A falta de resposta são, sem dúvida, falhas que merecem assombrar as Nações Unidas. A velocidade com que o genocídio começou só pode ser explicada por um plano de longa data para assassinar os Tutsis e Hutus moderados. Mas, sem a combinação da violência sancionada pelo Estado e anos de divisão étnica enraizada, a participação generalizada da população Hutu provavelmente não teria sido possível. Os ruandeses dos dias atuais agora devem reconciliar seu passado violento, o que é realmente uma tarefa invejável. O genocídio ruandês é um lembrete sombrio dos perigos de focar no que pode nos dividir em vez do que nos une.